Olá, boa noite, pessoal que está nos acompanhando aqui pela nossa live, pelo Instagram do Entre Linhas de Silêncio, um curta-metragem que está sendo construída por muitas mãos. E hoje, né, a gente tem como prerrogativa conversar um pouquinho sobre a temática do assédio moral, que é a principal temática, né, do nosso curta-metragem. Então, nós teremos um convidado conosco, né? A gente também estaria recebendo a psicóloga que acompanhou o curta-metragem, né, na sua construção e desenvolvimento, mas ela teve um imprevisto familiar que não vai poder estar conosco, mas numa próxima oportunidade ela estará. Então, vou pedir para que o nosso convidado possa se apresentar, André, contigo. Tudo bom, Dayana? Então, meu nome é André, eu sou psicólogo, eu já atuo há alguns anos nessa área de saúde do trabalhador e lido, assim, diariamente com a questão do assédio. Eu me interesso bastante por essa questão de como que as pessoas hoje, cada vez mais, estão adoecendo no trabalho e em razão do trabalho, né? E aí espero poder trazer algumas inquietações, reflexões sobre esse tema aí para todo mundo. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos pelo teu aceite, né, de estar conosco nessa noite. Então, compartilhando assim para quem está conosco e vai acompanhar a nossa live, o Entre Linhas de Silêncio, ele é um curta-metragem produzido pelo Ponto de Cultura JPA, que é um ponto de cultura aqui de Porto Alegre, né, e tem como objetivo formar novos produtores de audiovisual, né, e dentre a metodologia de um dos cursos que o Ponto de Cultura oferece, é botar a mão na massa. Então, os alunos, além de ter a parte teórica, eles vivenciam a prática construindo um curta-metragem. E foi assim que o Entre Linhas, ele surgiu, né? Eu sou aluna do JPA, desse Ponto de Cultura, e ao longo do início, no início do ano, então, comecei essa formação. E surgiu a possibilidade, então, do roteiro que eu construí, que eu escrevi, ser um dos curtas-metragens, né, ao longo dessa formação. Ele é o quinto, né? No geral, o JPA ele produz 4 curtas-metragens, mas como a gente teve possibilidade de apoio de alguns sindicatos, a gente conseguiu, o Ponto de Cultura entendeu que como a gente teria apoio financeiro para executar o curta-metragem, né, seria possível, então, viabilizar o quinto curta. O Ponto de Cultura, né, explicando um pouco, assim, ele é vinculado, né, então ele tem o credenciamento pelo Ministério da Cultura. A formação, né, que acontece nesse período é uma formação que a gente diz em serviço, que tu aprende e põe na prática, né? E aí, então, tu tem aulas para desenvolver roteiro, enfim, para fazer todas as etapas do curta-metragem. E quando, né, começa a etapa do desenvolvimento do curta-metragem, a gente pode constituir com alunos do próprio Ponto de Cultura e com pessoas externas. Então, o nosso curta-metragem ele foi construído tanto por alunos do JPA, quanto ex-alunos de outras edições, e também como alguns voluntários e artistas que se identificaram com a causa, né, do curta-metragem. A gente fala, né, eu falo muito que o curta-metragem, para além de uma produção de audiovisual, ele está levantando uma temática importante para discussão em sociedade, que é o assédio moral, né? Então, por isso que a gente, né, eu estava falando com o André, assim, também quando conheci o André, fui indicado pela Nanaira, que é a nossa psicóloga que acompanhou o curta, para conhecer o trabalho do André. É bem nesse sentido, a gente entende que o curta, para além de uma produção de audiovisual, ele é um curta que precisa dialogar com a sociedade sobre a temática do assédio moral, né? Então, a gente teve na construção, assim, a gente fala que a gente está construindo um curta-metragem de guerrilha, né? Por quê? Porque a gente tem uma equipe que é aproximadamente entre 60 pessoas, entre equipe técnica, atores, elencos, figurantes, apoiadores de diversas formas, né? A gente tem desde apoiador de brechó que nos cedeu as roupas para o elenco,
desde empresas que que contribuíram com a alimentação. Então, a gente tem uma rede de apoiadores da causa e que defendem, né, entendem que é uma causa importante para a gente dialogar com a sociedade e que muitas vezes é uma causa invisível, né? É uma causa invisível no sentido de que muitas vezes as pessoas não se enxergam como pessoas que estão sofrendo, né, vivenciando uma violência, vivenciando um assédio, porque naturaliza a violência cotidiana no trabalho. Então, esse é o contexto, né, do curta-metragem, esse é o contexto da construção do curta-metragem, e o curta-metragem ele vai narrar e contar a história de 4 pessoas, né, que vivem diversas situações de assédio, de violência no ambiente de trabalho. E aí, né, e aí depois, quando ele for exibido, a gente conta um pouquinho mais sobre ele. Mas a intenção, assim, dessa noite é que a gente possa, né, André, fazer esse diálogo com alguém que trabalha com a temática, que estuda a temática, né, para que a gente possa instrumentalizar, né, a sociedade como um todo, porque a gente entende que a produção audiovisual ela tem esse papel também, para além de ser uma obra de ficção, né, que ela possa dialogar com a sociedade sobre uma temática relevante. E eu queria que tu pudesse falar, assim, né, a partir da tua experiência, como é que é quando uma pessoa, quando um sujeito está vivendo o assédio no trabalho? O que ele vivencia? Que dores são essas? Como é que é o mundo dele? Como é que é o mundo da equipe, das relações? Como é que essa pessoa se enxerga no mundo, assim, né? Então, Diana, eu acho que é legal para a gente conseguir se colocar no lugar dessa pessoa que está sofrendo um assédio, a gente fazer algumas analogias. E eu acho que a melhor analogia é a própria história ou a origem etimológica, né, o significado mais histórico da própria palavra assédio. Né? Onde é que vem o assédio? O que é o assédio? E aí, se a gente começa a resgatar essas origens do assédio, a gente começa a entender um pouco as estratégias que podem ser utilizadas para promover o assédio e as consequências desse assédio nas pessoas. O assédio, ele é uma estratégia militar. Vocês imaginem assim, na Idade Média, por exemplo, né? Ou antes disso mesmo, né? Como como que um exército, por exemplo, ele poderia destruir um outro exército com menor ônus. Eles assediavam a cidade inimiga. Normalmente, como é que é feito isso? Era feito isso. Um exército que queria derrotar o outro, ele tinha uma soberania, uma superioridade militar. Ele tinha mais militares, ele tinha mais recursos, ele tinha mais armas, ele iria derrotar. Se ele quisesse entrar em confronto aberto com o seu adversário, ele iria derrotar ele. Mas numa guerra aberta, por mais que tu tenha certeza que tu vai ganhar, alguma coisa tu vai perder. Tu vai perder um soldado, 2, 3, meia dúzia, tu vai perder munição, tu vai perder recursos. Tá? Tu vai, de alguma forma, ter danos naquele conflito aberto. Então, esses exércitos com superioridade militar, o que eles faziam? Eles chegavam com todo o seu exército, com todos os seus soldados, com todo o seu armamento, e ao invés de entrar em confronto aberto, explicitar aquele confronto, eu estou te atacando, eu quero te destruir, eles simplesmente cercavam aquela cidade. Eles estavam assediando aquela cidade, e que normalmente era a sede, né, da cidade adversária, inimiga. Eles cercavam e simplesmente ficavam ali. Mais nada. Simplesmente mostrando a sua superioridade para o outro, dizendo assim: tu quer reagir? Tu quer tentar? Tu quer começar? Tu quer explicitar esse conflito? Porque aí o próprio inimigo também entra num problema. Porque se ele ficar parado, ele não sofre danos diretos. Né? E aí o que ele vai fazer? Só que ele não tem como, se ele explicitar o dano, se ele colocar para fora, dizer assim, vamos entrar em guerra, ele vai perder. E aí aquela situação, ela ficava, num primeiro dia, de um determinado jeito, e à medida que o tempo ia passando, esse exército que estava sendo
assediado, essa cidade que estava sendo assediada, ela era destruída moralmente. Porque o que acontecia? As próprias pessoas que estavam lá, então, tem camponeses, tem cidadãos, tem outras pessoas que nem estão no exército. Tá, mas e aí? A gente não vai atacar? Não. Por quê? Porque a gente não tem força para atacar. Tá, e eles não vão nos atacar? Não. Então, aquilo vai gerando, assim, uma situação angustiante, uma situação desesperadora, e que o que acontece ao final disso é uma rendição. Só que é uma rendição que não é mais só pelo medo, ela é humilhante. Ela é uma rendição devastadora, no sentido de que eu estou sofrendo, eu estou sendo derrotado sem nem lutar. Eu estou sendo derrotado simplesmente pela explicitação da superioridade, da força, do poder do outro em relação a mim. Então, é um processo de humilhação. É um processo de explicitar um desequilíbrio de forças. É um processo de explicitar que eu posso fazer aquilo. Eu posso te assediar, eu posso te destruir a qualquer momento, mas eu não vou te destruir de forma explícita, de forma expressa. Em certo sentido, se a gente fosse cínico, a gente poderia dizer: eu não estou fazendo nada, eu só paguei meu exército, parei aqui, estamos de boa. Tu que está produzindo na tua cabeça essa angústia, esse desespero, essa humilhação, o que eu estou fazendo? A gente só parou aqui e estamos aqui em volta. Né? Então, o processo do assédio, ele é justamente isso. Ele é um mecanismo, uma estratégia que ela se abate sobre as pessoas, mas ela tem a capacidade de implodir a pessoa. Não é algo explícito, porque, veja, e eu já vou terminar aqui. Se eu te agredir, se eu te xingar, se eu te der bater em ti, eu não estou te assediando, eu estou te agredindo. O assédio não é agressão. O assédio, ele não é uma violência explícita. E o bom assédio é justamente aquele que tu não tem elemento nenhum capaz de comprovar que algo está acontecendo. O bom assédio é aquele, é simplesmente a gente estava passando por aqui e aí a gente estava querendo descansar, o nosso exército, a gente parou em volta da cidade e a gente está descansando. Não sei o que está acontecendo dentro da tua cabeça. Né? Isso é o assédio. Então, a pessoa que sofre o assédio, os grupos que sofrem o assédio, eles têm uma implosão psíquica. Eles são implodidos psiquicamente do ponto de vista moral. Eles são humilhados, eles são destruídos. Enfim, esse é o processo, né, que acontece no assédio moral. E isso que tu fala, assim, né, para poder construir o curta-metragem, a gente construiu um roteiro, a roteirista sou eu, mas depois também a gente precisou todo um processo de instrumentalização sobre a temática, sobre estudar a temática, sobre procurar pessoas, enfim, que trabalhem com a temática, e a gente percebeu justamente isso, assim, parece que o assédio, digamos assim, que o assediador que deu certo, entre aspas, é o que ficou entre linhas, por isso que a gente acabou, o filme, o nome é isso, é aquilo que ficou entre linhas, aquilo que não foi dito, aquilo que ninguém viu, ou se alguém viu, fingiu que não viu, né? É aquilo que fica subentendido. E aí a pessoa fica naquele questionamento, será mesmo que aconteceu isso? Será que não é fruto da minha cabeça? Será que eu não estou fantasiando coisa? Será mesmo que o que o fulano me disse é realmente o que eu estou entendendo? E muitas vezes as pessoas elas não são legitimadas. A sua fala não é legitimada, a sua dor não é legitimada, porque aí tu vai trocar com um colega de trabalho, aí o colega vai dizer, não, imagina, o fulano sempre foi assim, não é contigo. Ou vai trocar com alguém da família, não, o mundo do trabalho é assim,
todo mundo tem trabalho de ofício. Então, também a gente foi vendo o quanto que a dor é invisível, o quanto que a dor é deslegitimada, assim. As pessoas não têm eco para a sua dor. Não tem eco com o colega de trabalho, com o familiar, com o cônjuge, e não tem eco na legislação, porque é muito difícil provar isso. A gente, no processo de instrumentalização, assim, né? Inclusive, eu fui num dos grupos que o André acompanha e conduz, que é um grupo terapêutico, político-terapêutico, né? Que é assim que eles denominam. É o GAS, Grupo de Ação Solidária do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Exato. E, assim, é um grupo que manifesta isso, assim, é o quanto que a minha dor, ela é invisível e não é legitimada. A dor, ela é tratada como se fosse algo comum das relações de trabalho, e a pessoa que está percebendo e vendo isso, que está entre linhas, ela é tratada muitas vezes como o problema, né? Ela que é o problema, ela que está vendo coisa onde não existe, né? Então, a gente, no processo da construção do curta e também, né, nesse processo de se instrumentalizar também para poder dialogar com a sociedade, foi vendo isso. E tem vários atravessamentos também, né? No sentido de se eu sou mulher, se eu sou homem, se tem uma questão de gênero, né? De orientação sexual, de etnia, né? De idade. Então, tem outros atravessamentos também que essa questão do assédio moral vai perpassar no ambiente de trabalho, assim, né? Então, a gente foi se dando conta e o quanto é sofrido para essas pessoas que passam pela situação de assédio, porque é um processo de reconhecer, né? A gente também se deu conta, assim, que nos parece, aí tu como especialista de poder nos dizer, mas nos parece que a dor maior do sujeito que vive essa violência é quando ele se dá conta. Porque enquanto está sofrendo, ele não consegue nomear da onde vem aquele incômodo, da onde vem aquele mal-estar. Mas quando, como se fechasse o quebra-cabeça, tá? É disso, eu tô sentindo isso por isso. Quando ele se dá conta de que tá numa situação de violência, que muitas vezes, né, de assédio, que ele não consegue muito reagir, parece que é uma explosão de dor, assim, né? Parece que a sensação para nós foi isso, assim, que na hora que cai a ficha para a pessoa e que vem também a sensação de impotência, é o momento de maior dor, porque eu não sei o que fazer. Eu preciso do trabalho, eu preciso trabalhar, eu não consigo criar prova para combater o assédio, eu já tentei mecanismos e não consegui, e aí a pessoa se sente impotente, assim. Queria que tu pudesse falar um pouco disso, assim, se é por aí mesmo, por onde a gente andou, na instrumentalização, nessa aproximação, se é isso que as pessoas sentem, né? E é exatamente essa questão que tu falou da impotência. Isso que é a implosão, né? Porque tu pensa bem assim, voltando ao exemplo do exército. Se aquele exército com superioridade militar, ele invade a cidade, o que aquele outro exército com inferioridade militar vai fazer? Ele vai se defender. Ou seja, ele vai perder no final das contas. Tem uma chance de ganhar, mas se a gente for pensar num exército infinitamente superior, ele vai perder, mas ele vai perder lutando. É muito mais digno para a própria pessoa, porque aquele conflito está aberto. Agora eu entendi, eu estou sendo atacado, eu vou morrer, então, bom, se eu vou morrer de qualquer jeito, então eu vou morrer lutando. O processo do assédio, ele é destrutivo, porque como quem está atacando não ataca, o agressor não ataca, ele anula a tua possibilidade de reagir. E, portanto, ele tira o teu poder de reagir. E ele te torna impotente. Essa que é o que é destrutivo no assédio. Ele não dá, inclusive, direito de defesa para a pessoa. Por quê? A grande questão é tudo muito... Quando é um assédio bem feito, o que é o assédio bem feito? É aquele assédio que consegue ficar nas entrelinhas e não descambar para o explícito, não descambar para a violência, para a discriminação, para aquilo que, consegui entender o que está acontecendo, então agora... Não, o bom assédio é aquele que permanece nas entrelinhas. E esse assédio que é o bom assédio, que é o que permanece nas entrelinhas, tu não tem direito de defesa. Por quê?
Porque tu não consegue rotular. Tu não consegue dizer o que está acontecendo. Porque fica nas entrelinhas. Não, tudo bem, eles podem estar me atacando, mas eles podem realmente estar lá só parado, olhando, passando o tempo. Como é que eu vou saber? Eu não sei, eu não consigo entender se é isso. Ele pode estar fazendo isso, mas pode não estar. Porque realmente pode não ser. Pode ser um mal entendido. Então, é algo que ele é muito sutil e por isso ele é muito violento. Né? Eu acho que para a pessoa, quando cai a ficha, muitas vezes, o cair a ficha, em certo sentido, é ficar claro o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, isso gera indignação. E a indignação, ela salva. Se tu tem capacidade de te indignar, tu tem capacidade de te salvar. O problema é quando não cai a ficha. Porque a grande questão do assédio é que o assédio ele não é algo das partes. Ele é algo do todo. Por quê? Porque uma coisa pode ou não ser assédio. Então, imagina o exemplo até, e a gente pode até colocar isso até num contexto maior, assim, por exemplo, eu posso fazer uma piada com a Dayana, só que essa piada que eu vou fazer com a Dayana, qual é a relação que eu tenho com a Dayana? A Dayana é a minha melhor amiga de 20 anos? Porque se eu posso fazer uma piada com a Dayana sendo a minha melhor amiga de 20 anos, e tu vai rir, tu vai achar engraçado, tu vai achar bonito. Mas o André te conheceu há uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Se o André fizer essa mesma piada que ele faria te conhecendo há 20 anos, essa piada não ia cair bem. Então o problema não é a piada, necessariamente. O problema não é a expressão, o problema não é o olhar, o problema é o contexto em que aquilo está. E é isso que é o problema. Para as pessoas de fora, mas só por isso, Dayana? Mas ele só falou isso, ou ele só fez isso. Mas ele não só falou isso, ou ele só fez isso assim de uma forma isolada. Não. O assédio, ele é um conjunto de elementos. Só que todo esse conjunto de elementos, todos eles são sutis. Todos eles ficam nas entrelinhas. E aí, se tu olha para cada um deles isoladamente, todos eles, se é um bom assédio, o assédio das entrelinhas, nenhum deles individualmente tu consegue caracterizar algo que seja relevante. Ah, não, mas tu é muito mimizento, tu é muito isso, tu é muito alguma coisa. Porque realmente, se tu olhar só aquele ponto isolado, não fecha a conta. Só que, se tu fizer todo o conjunto da obra, é ali que está a questão. Só que o problema é o seguinte: só uma pessoa testemunha o conjunto da obra, que é o assediado. Ele não tem uma testemunha para compartilhar o conjunto da obra. As testemunhas compartilham coisas fragmentadas. Então, ele não tem. E é isso que é o destruidor também do assédio. A pessoa, ela sabe o que ela está sentindo, só que ela não tem como legitimar o que ela está sentindo, porque nós somos constituídos pelo olhar do outro. Então, eu preciso dessa testemunha. E às vezes a pessoa, né, muitas vezes a pessoa não tem como construir esse testemunho para objetificar aquilo que parece que é algo só da minha cabeça. Porque eu só vou objetificar quando a Dayana olhar, não, André, eu acho que realmente, agora vendo isso, eu concordo contigo, só que é difícil. É difícil, muitas vezes, a pessoa levar isso adiante, né? Desculpa, entrou um barulho. Ele mudou o microfone dele. Desculpa, entrou um barulho e aí acabou interrompendo. Mas assim, quando tu fala, né, em relação à questão de só o mundo da pessoa, né? A pessoa consegue fechar todos os quebra-cabeça e se dá conta e que a indignação é um movimento de resistência para lutar, mesmo que ela perca, mas é um movimento dela se dar conta e se munir para poder fazer movimentos. O nosso filme vai tratar disso, né? Dessa indignação e do movimento de resistência como uma possibilidade de, né, lutar contra esta questão, assim, porque o que a gente percebeu, assim, né, nesse processo de instrumentalização? As pessoas não conseguem provar,
elas às vezes têm um e-mail, às vezes elas têm uma gravação de áudio, às vezes elas têm uma gravação de reunião, às vezes elas têm fotos, às vezes elas têm né, aquelas figurinhas do WhatsApp, que isso é, né, de ficar falando das pessoas, né, num grupo privado, tu tem uma equipe, tu cria um grupo paralelo e começa a falar com as pessoas com figurinha. Isso também são formas, né? E a pessoa tem várias formas de provar e ela não consegue juntar o todo. Porque ou ela não tem testemunha, ou os colegas que presenciaram situações se retiram com medo de retaliação, ou porque também não acreditam que é muitas vezes, não é tudo isso, não, foi uma brincadeira de mau gosto, ou não, é coisa da tua cabeça, né? Então, a gente percebeu que, muitas vezes, o caminho legal, que é fazer um processo judicial, ou se tem, por exemplo, né, se trabalha numa empresa constituída que tem todo o processo de ouvidoria, de abertura de processo administrativo, se tem todas as etapas, mesmo assim é difícil de provar, né? Mesmo assim, mesmo às vezes com um laudo, seja do psicólogo, do psiquiatra, dizendo, olha, eu acompanho fulaninho há tanto tempo, e sim é identificado situações de adoecimento do trabalho, mesmo assim é muito difícil de provar, né? Muito difícil. E quantas pessoas perderam as suas vidas, né? Em função do assédio moral no trabalho, quantas pessoas fizeram, né, atentaram contra si, ou perderam suas vidas que, assim, seguem no ambiente, mas quase uns mortos-vivos, né? Porque não conseguem reagir e ficam, enfim, né, se medicando para poder seguir o trabalho, assim, né? Então, a gente foi nesse processo de instrumentalização, vendo diversas situações, assim, e o Entre Linhas, né, e quando tiver a exibição, que a previsão é para novembro, ele escolheu esse caminho da resistência, né, da pessoa se indignar e fazer alguma coisa, né. Claro que nem sempre é possível, né, mas é um caminho, né, porque porque a gente entende que a indignação gera luta e a indignação gera movimento, né. Então, a gente percebeu que essa é uma estratégia que muitas pessoas que viveram assédio encontraram, né? Seja para se fortalecer, seja para estar numa causa, enfim, né? Mas eu queria também compartilhar que tu falasse um pouquinho assim, porque muitas vezes é visto assim o assédio moral como chefe pro colaborador ou pro empregador e o contratado. Mas não necessariamente, né? Às vezes o assédio, ele é dos seus colegas de trabalho, né? Às vezes, inclusive, de pessoas hierarquicamente abaixo de você. E eu queria que tu pudesse falar um pouquinho disso, assim, né? Como é que é isso? Porque a gente muitas vezes está no imaginário que é só o chefe que assedia. A gente está sempre com o nosso imaginário aquilo que é o mais comum, né? Que é o que mais vamos dizer assim, o normal dentro da anormalidade. Agora, para entender bem por que pode ter tanto assédio horizontal quanto assédio vertical, tanto ascendente quanto descendente, aí a gente precisa fazer uma reflexão um pouco até mais crítica sobre a própria ideia do assédio, né? A forma mais didática de entender o assédio, ela muitas vezes ela distorce a compreensão do todo. Como é mais fácil entender o assédio? E que assim, inclusive do ponto de vista jurídico, por que é tão difícil entender, traduzir algo, não só porque é algo subjetivo, traduzir para uma linguagem objetiva tu desfigura, mas tem também uma epistemologia, assim, uma forma de pensar as coisas que ele é muito individualista. E aí qual é o entendimento que se tem do assédio? Que é o básico, assim, o comum, né? Assim, aquela coisa de boteco. Vai no boteco, todo mundo vai entender o assédio mais ou menos assim. Quando que acontece o assédio? Quando tu tem um superior hierárquico, uma pessoa que tem poder, e que essa pessoa a palavra que mais gostam é perversa, ou psicopata, ou cruel. Então, assim, aquela pessoa tem um desvio de caráter, tem um desvio moral, aquela pessoa é uma pessoa sádica, aquela pessoa sente prazer em fazer seres vivos sofrerem. Logo, esta pessoa tem uma superioridade hierárquica, então ela tem um poder. O que ela faz? Ela exerce a sua
essência maligna contra as outras pessoas. E aí, bom, isso faz com que, se essa pessoa tivesse uma essência maligna, mas ela fosse subalterna em relação a outra, ela não teria essa condição. Então, não faz sentido pensar um assédio ascendente, porque a pessoa ela teria que conter a sua malignidade. Só que essa forma de entender o assédio, ela é limitada porque ela não considera a questão organizacional. Por exemplo, é verdade que existem pessoas com personalidades distintas. Isso é um fato. As pessoas são responsáveis pelas suas condutas. Isso é um fato. Há pessoas que podem ter prazer, ou enfim, ou qualquer outro tipo de relação em fazer outras pessoas sofrerem. Tudo isso é verdade. Mas a grande questão que não muda é a seguinte: como que uma pessoa com tais características chega a uma determinada posição, por exemplo, de ascensão em relação a outras pessoas? Essa pessoa é maligna. Mas por que uma pessoa maligna está gerindo 20 pessoas? De onde que sai isso? É uma organização que autorizou isso. Ou essa organização foi negligente em relação... Ela não adotou as medidas que ela deveria ter adotado para verificar o caráter dessa pessoa, para ver se essa pessoa ela tem condições de ter superioridade hierárquica em relação a outras pessoas, então ela foi negligente. Ou ao contrário, essa instituição estava consciente dessas características da pessoa. E é justamente por essa pessoa ser uma pessoa que podem chamar de sádica, cruel, que ela está ali. Porque dentro do ponto de vista daquela instituição, uma pessoa com aquelas características, ela produz algo, ela traz algum benefício para a instituição. Então, se a instituição, ela começa a entrar como um ator fundamental disso. Se é a instituição o que importa para o assédio, a instituição não é só um palco onde o assédio acontece. A organização organiza o assédio. Seja de forma negligente ou seja de forma ativa. Tá? Se é assim, nada impede que uma pessoa subalterna, entendendo o funcionamento daquela organização, entendendo o que aquela organização espera ou o que aquela organização não se importa que aconteça, nada impede que esta pessoa, tendo a oportunidade de agir em conformidade com aquela organização, ela assedie o seu superior hierárquico. Mas ele não está assediando aquele superior hierárquico também porque vejam, como é que pode uma pessoa que ela é inferior hierarquicamente a uma outra pessoa, como é que ela pode assediar uma pessoa superior ou um colega? Ela pode, porque essa autorização, ela existe de forma implícita, normalmente é implícita, né, nessa organização. De alguma forma, por algumas características daquela organização, aquilo se processa dessa forma. E aí a gente começa a desviar o assédio dos indivíduos e a gente começa a olhar para a organização. E a gente começa a pensar que o assédio, na verdade, ele é uma estruturação organizacional da violência. A organização, ela se organiza, ela se estrutura de forma violenta. E dentre essas violências, a melhor violência que tem é a violência psicológica, porque ela é uma violência que não deixa marcas, ela não deixa provas. Então, essa é uma boa forma de tu organizar de forma violenta as pessoas, através da violência psicológica. E aí, essa violência psicológica que é estruturada nessa organização, ela vai utilizando as pessoas como vetores dessa violência, da mesma forma que o mosquito da dengue. Ele leva a dengue de um ser para o outro. Ele não cria a dengue, não nasce nele na dengue, ele simplesmente leva de um ponto ao outro, algo que já existe dentro daquele cosmos. E aí, então, o assédio, ele nada mais é isso. É uma forma de um indivíduo passar para o outro aquilo que aprendeu dentro daquela organização, aquela forma de se organizar dentro da organização. E aí, não importa em que posição tu estás, normalmente, tu vai estar numa posição hierárquica superior. Por quê? Porque quem está numa organização hierárquica superior é aquela pessoa que foi premiado pela organização, ou seja, você está adequado ao que eu considero como a excelência dessa organização.
se essa organização ela é violenta, ela acredita na violência psicológica, é evidente que eu vou premiar as pessoas que mais se adequam àquilo que eu quero. Então, é normal que as pessoas que assediem estejam no topo, porque elas estão expressando de forma melhor a violência daquela organização. Só que a organização ela não é ela não está isolada do universo. Ou seja, ela não está só existe ali, não. A gente tem violências de gênero, violências de raça, a gente tem outras coisas que inclusive transcendem aquela organização, mas que também ultrapassam, né? E aí, então, o que pode acontecer? Dentro daquela organização, que é permeada pela violência que vem fora, mas ela premia também a violência, outros tipos de violência que existem também na sociedade podem se criar ali dentro, ou se fortalecer ali dentro, se retroalimentar ali dentro, criar relações de sinergia ali dentro, e aí produzir violências que se dissipam pela organização, não necessariamente do ponto de vista da hierarquia descendente, né? Fiquei encantada aí com a tua explicação, ela fez todo sentido para aquilo que a gente está construindo no curta e com as experiências que a gente foi vivenciando nessa instrumentalização, e quem está nos assistindo também certamente conseguiu compreender, né, essa relação, né, do assédio e das relações hierárquicas, assim. Mas eu também queria que a gente pudesse falar, assim, como é que a pessoa começa a perceber, né? Porque a gente falou o que é o assédio, as formas, né, de assédio, mas como é que a pessoa consegue perceber se ela é uma vítima, né, de assédio? Se é o dia que é difícil iniciar de manhã, se é o domingo lá que começa a depressão no domingo, de tarde, que não quer ir trabalhar no outro dia, né? Que sinais a pessoa pode identificar que ela está vivendo uma situação de violência e de assédio institucional? Se tu pudesse nos trazer exemplos, assim, para o nosso público que está assistindo poder também olhar para a sua vida, olhar para a sua história, para aqueles ao seu redor, para o seu trabalho, enfim, para ver se é possível identificar. Eu acho interessante essa pergunta, né? Porque muitas vezes a gente acaba na discussão do assédio e a gente sempre chega nessa questão assim, mas é difícil provar, porque parece que o assédio é algo assim, que ele, como ele não deixa marcas, parece ser alguma coisa que enfim, que tu não vai conseguir identificar. E eu sempre acho que a grande dificuldade da gente hoje, que a gente tem de identificar o assédio, é porque a gente vive num mundo violento. O mundo, a nossa sociedade hoje, ela é uma sociedade violenta. A violência psicológica, ela permeia a nossa sociedade. Então, a grande dificuldade é distinguir onde que termina a violência geral da sociedade e começa a violência daquela organização. Porque no fundo, em última análise, o modelo da nossa sociedade, o modelo que organiza a nossa sociedade, ele é um modelo absolutamente violento. E as nossas organizações, elas se espelham dentro desse modelo que a gente tem. Então, assim, se a gente for pensar, até os termos que se usam dentro das organizações, faca nos dentes, sangue nos olhos. Então, assim, são coisas que são naturalizadas, a gente já vive uma relação violenta. Então, a gente precisa traduzir, tá? Essa violência que eu tô sentindo, que eu tô me sentindo desconfortável, porque aí que tá a questão. No domingo de noite, eu posso estar me sentindo mal para ir trabalhar. Só que eu tô indo mal para trabalhar porque o modelo social, o modelo econômico-social da nossa sociedade, ele é violento, e aí por isso eu tô sofrendo, ou além do nosso modelo da organização social na sociedade ser violento, e ele já me fazer naturalmente ter um mal-estar, eu ainda chego daquela organização e ainda tem uma violência personalizada. Porque essa é a questão. O assédio moral organizacional, ele personaliza aquela violência. Aquela violência que é da sociedade, que é geral, que é genérica, que ultrapassa todo mundo. Dentro daquela organização, ele ganha um contorno. Tá? E aí, essa é a pergunta. Esta minha organização, além de ser violenta por simplesmente viver na sociedade dessa forma, ela também tem uma personalização dessa violência? Bom,
Aí a grande questão, primeiro, essas marcas que a gente que não são deixadas pelo assédio, essas marcas objetivas, elas repercutem no sujeito a partir dos desconfortos pessoais subjetivos. Então, assim, eu estou desconfortável de trabalhar, por exemplo. Essa é uma questão. Ninguém que está sendo assediado está feliz. Então, primeiro ponto, a pessoa está se sentindo mal, ela está se sentindo exausta, ela está se sentindo esgotada, ela está se sentindo com medo, ela está se sentindo insegura, ela está se sentindo aterrorizada, ela está se sentindo incompetente, ela está se sentindo incapaz, ela está se sentindo, eu tenho medo de tentar fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer e não tenho coragem de perguntar como fazer. Então a pessoa ela começa assim, ela começa a se despersonalizar, ela começa a ter uma despersonalização. Então esse é o primeiro passo, que eu acho que é um ponto assim bem importante, bem característico. Aqui a pessoa tem que criar, eu acho que isso é uma questão bem importante, ela tem que começar a pensar sobre o assédio antes de estar sofrendo ele. Porque como a gente tem toda essa questão das entrelinhas, se tu não tiver um marco, um lugar, um ponto de fixo, que tu possa olhar para trás e dizer, não, mas só um pouquinho. Há 3 meses atrás, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, não era assim. Se tu não tiver isso, a tua situação vai ser muito difícil. E isso normalmente é o que acontece. As pessoas começam a se sentir desconfortáveis, só que a primeira questão, o assédio, uma das características do assédio, ele não é uma ação pontual. Eu não fui assediado hoje. Não, o assédio é algo que tem que se prolongar no tempo. Quanto tempo? Depende da intensidade do assédio. Se for um assédio muito intenso, pode ser 1 semana. Agora, se for um assédio como ele é sutil, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos. Então, esse assédio prolongado, com muitos detalhes e muito sutil, ele acaba fazendo com que tu perca a noção desse marco temporal. E aí tu olha para trás e tu sinta assim, eu não sei quando isso começou, mas eu sei que hoje eu não suporto mais a minha vida. Mas eu olho para trás e eu não sei dizer quando isso começou. Então, assim, primeiro ponto, essas percepções de desconforto, elas são muito importantes. Essa sensação de vergonha, incapacidade, sensação de fracasso, de incompetência, essa desânimo, vergonha, medo, segurança, tudo isso aqui é um marco. Só que, para que tu consiga materializar isso, é muito importante que tu tenha consciência de quando tu tá bem, ou de quando tu tá o melhor possível. E aí tu consegue olhar para trás e tu fazer esse contraste. Não, mas espera aí, antes eu fazia esse meu trabalho normalmente, eu conseguia, fazia, agora eu tenho medo, tenho insegurança. Antes eu me sentia bem para trabalhar, ou eu gostava do meu trabalho, ou eu me sentia reconhecido pelo meu trabalho, eu me sentia valorizado pelo meu trabalho, e hoje não, me sinto desvalorizado, me sinto que todo dia... Antes eu não tinha medo de ser demitido, e agora eu tô com medo. É aí por isso que eu falei, a grande questão. Dentro da organização da nossa sociedade, você pode entrar numa empresa, e no primeiro dia, tu já estar sendo assediado, e tu não perceber, entendeu? Então, acho que, assim, a primeira questão é esses sentimentos de desvalia, esses sentimentos de depreciação, esse sentimento que te inferioriza. E aí, para mim, a grande questão é, nós precisamos ter, ainda que do ponto de vista ideal, o sentimento de que o nosso trabalho, ele nos realiza. Não que ele nos deprecia. Não, o meu trabalho, ele me torna uma pessoa melhor, não uma pessoa pior. O meu trabalho é um lugar de saúde, não um lugar de doença. O meu trabalho é um lugar que eu me sinto fazendo coisas que eu sinto que são úteis, que são importantes, e não coisas que são sem valor ou qualquer outra questão. Né? Então, acho que o contraste, a grande questão é tu conseguir estabelecer contrastes. Né? André, muito bom te ouvir. O nosso tempo está quase curtinho, nós temos ainda 6 minutinhos aí para a nossa live cair. Mas eu queria também que tu pudesse falar, assim, então a gente entendeu o que é o assédio, entendeu como essa relação acontece, entendeu como que o sujeito pode começar a perceber, né, esses sinais, mas se ele quiser fazer o procedimento legal da denúncia,
do que caminho que ele precisa percorrer. Queria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Tá. Esse caminho, como eu disse, ele é um caminho muitas vezes difícil, porque tu precisa traduzir para uma linguagem objetiva, e mais do que isso, objetiva e jurídica, algo que é de natureza absolutamente subjetiva. Tá? Então aqui é a grande dificuldade. Como que eu faço que a minha percepção, o meu desconforto, o meu sentimento de incompetência crie um nexo causal com uma conduta de uma instituição, de pessoas dessa instituição. Tá? Eu Então, até assim, vou te perguntar, porque assim, isso que tu fala, porque muitas vezes a pessoa que é o assediador, digamos assim, que é identificado como assediador, muitas vezes o discurso dele é defender a empresa. Essas são as regras da empresa, esse é o jogo da empresa, eu estou fazendo o que a empresa me diz, né? Que é o que tu falou da questão organizacional, aquela pessoa escolhida para fazer isso. E muitas vezes essa pessoa não se enxerga como alguém que está fazendo assédio, que está promovendo o assédio dentro da sua organização, né? Porque ele simplesmente acha que ele está cumprindo o seu papel de trabalhador e que ele está cumprindo a ordem hierárquica, né? E aí, assim, uma das coisas que a gente vai, né, tá trabalhando no curta é essa questão, assim, né, da gente poder também, muitas vezes, a gente poder se colocar e se enxergar também como potencial assediador, né? Porque se eu não tenho um letramento do que é o assédio, se eu não tenho parâmetro do que é saudável ou não saudável no ambiente de trabalho, e eu visto a camisa institucional com todas as regras sem questioná-lo, sem pensar sobre elas, possivelmente eu posso me tornar um assediador porque eu estou cumprindo regras e achando que eu estou fazendo o melhor trabalho, né? Algumas pessoas que a gente escutou, assim, as pessoas falavam assim, mas me pegava muito quando diziam, mas tu é da nossa família, nós somos uma família, nós somos uma grande equipe, todo mundo é da família, né? Essas coisas, assim, que ficavam, imaginando, como assim, alguém que é da minha família, ou que eu sou considerado da família, mas eu tô sentindo esse desconforto de estar na presença dessa pessoa, ou de estar sendo cobrado por essa pessoa. Mas se ele é meu chefe, ele vai me cobrar, né? Qual é o limite do que ele me cobra e do que é assédio? Então, todas essas questões, assim, passaram, né, pela instrumentalização do curta e da equipe, e também dessa vivência, assim, né? Então, eu queria que tu pudesse, em 2 minutinhos, que a gente já vai encerrar a live, mas que tu pudesse falar, assim, quem tá em casa, né, ou quem vai assistir daqui a alguns meses o filme, né, ou quem tá nos assistindo agora, o desconforto é o primeiro sinal de alerta, né? Se eu tô sentindo desconforto nas relações de trabalho, é o primeiro sinal de alerta que algo não tá bem, né? Então, e que caminhos, eu queria que tu pudesse dizer assim, né? Que é difícil de provar, mas quais são os caminhos que essa pessoa pode percorrer, ou tentar percorrer? então o único caminho que existe é tu precisa tornar objetivo aquilo que é subjetivo. Tu precisa tornar concreto aquilo que é imaterial. Tá? Tu tem que dar concretude àquilo. E aí, como é que tu faz? Primeiro ponto, tu entendendo que o assédio não é algo pontual, ele é um conjunto, ele é uma totalidade. Portanto, todas as coisas insignificantes, os detalhes, tu precisa objetificar. Como, por exemplo, o fulano mandou um emoji no WhatsApp. Então tu vai pegar aquele emoji, não significa nada, tu vai tirar aquele print e aí tu vai objetivar aquilo, botar na data tal, fulano mandou aquilo, tá? Depois teve o e-mail, depois tem uma fala. Uma pessoa, teve alguém que testemunhou essa fala? Teve. Então eu vou anotar o dia, o horário e a pessoa que testemunhou. Eu vou dizer aquela fala estava em que contexto, ou seja, eu vou escrever, eu vou detalhar, eu vou traduzir aquilo em coisas objetivas, não? E aí então, na verdade, o que a pessoa precisa fazer é um grande dossiê da situação de assédio e transformar os sentimentos, as emoções, a subjetividade em documento para entrar, de repente, com uma ação judicial ou fazer os processos, os trâmites, né, administrativos, se a instituição tem esse caminho, né? Então, na verdade, é poder documentar. Esse é o único caminho e que nem sempre é possível, mesmo documentando, conseguir que o direito dessa pessoa seja garantido.
André, falta 30 segundos para a gente cair. Eu quero te agradecer imensamente por estar conosco, compartilhar o teu conhecimento e a tua disponibilidade, né, de estar aqui voluntariamente conosco, né, contribuindo com o nosso curta-metragem, e dizer que não faltará oportunidades para a gente estar junto, tá? Então, Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente já vai cair. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada por quem esteve aqui conosco, compartilhando, né? Depois a gente vai divulgar outros momentos que a gente vai ter de live também. Então, muito obrigada por quem esteve conosco e siga apoiando o nosso curta, porque ele tem uma relevância social imensa e a gente quer transformar esse curta num grande impacto social aí na nossa cidade, no nosso estado, quem sabe. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.